Segundo, eu não estou dizendo que nós não podemos, não devemos ordenar sobre elas, sobre as enfermidades, para que saiam das pessoas. Não estou dizendo isso. Eu não quero dizer que a oração não deva ser revestida de fé e de ousadia. Vai orar sem fé? Não está disposto à ousadia? Nem ora. Cala a boca, peça para o outro orar. Eu faço isso, sabia? Vem um lá meio torto, eu digo assim, não tenho fé. Eu digo, olha lá, porque eu estou sem fé. Eu não me sinto obrigado a ter fé todas as vezes, não. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Quando eu não tenho, eu não tenho. Eu não invento fé. Há 31 anos atrás, eu tive um câncer que ia me matar. Deus me deu fé, porque eu estou vivo aqui. Só que a coisa estava complicada, eu fui parar na casa do meu pai. E numa madrugada daquelas, eu fiquei com uma gripe. Então, eu sofro de gripe desde aquela época. Todo ano eu tenho umas 3 ou 4 dessas. E os 2 primeiros dias, assim na cama, antes não consegui respirar. E às 3 da manhã eu fui acordar meu pai. E meu pai depois outro dia falou no presbitério, meu filho não me incomodou por causa de um câncer, me incomodou por causa de uma gripe. Com o câncer, Deus me deu fé. A gripe até hoje não. Eu várias vezes já falei, Senhor, eu preciso ser curado desses negócios, é muita gripe, não dá para viver assim. Mudo, não fala nada. Mas eu creio que nós vivemos dias de costumes com relação a essas coisas. Antes de entrar no tema, eu vou logo contar uma experiência que eu tive há mais ou menos uns 25 anos atrás. Essa experiência que eu vou contar aos irmãos, eu levei uns 15 anos sem contar para ninguém. Há uns 10 anos atrás eu contei, por causa de uma conversa com o Ivan, nós estávamos falando sobre as manifestações do Espírito, e eu contei essa experiência para o Ivan. E o Mário, meu companheiro, que anda comigo, passei para baixo, regalou os olhos e disse, rapaz, você nunca me contou isso, rapaz. Eu gosto demais de pescar de tarrafa. Tem anos que eu não pesco, não tem mais tempo. Mas se eu pudesse, ver aquelas tainhas passando assim, deixá-las passar, enganar as bichinhas, jogar aquela, puxar assim aquela tarrafa cheia de peixe. Eu gosto demais desse negócio. E ali, no final da década, na metade da década de 80, lá para o ano 86, 87, eu morava num apartamento em Salvador, muito próximo da praia. 3 vezes por semana eu ia pescar. Os irmãos ficavam lá em casa, quando os irmãos iam embora, não me lembro se era 10, 11, meia-noite, não importava. Os irmãos iam embora, eu ia lá, pegava minha tarrafinha, botava no ombro e descia para a praia. A tadinha da Regiane às vezes ficava doida. Teve uma vez que eu cheguei de volta às 6 horas da manhã. Mas ela gostava. 2 refeições por semana lá em casa era um peixinho que eu pegava. Agora a graninha não era muito não, o negócio era meio apertadinho, aquele negócio ajudava. E ali naquelas pescarias, quem pesca sabe, a turma costuma botar sempre a culpa no pescador, ou a glória do pescador quando pesca, né? Mas não é nada disso, tem dia que tem dia que não tem. Principalmente no mar. Tainha é assim, quando não está dando, não está dando, você fica ali, ela não vai, não passa. Tem dia que ela passa uma atrás da outra, você fica doido, porque você está tirando a tainha da rede e está passando o outro e você está perdendo aquilo ali. Loucura. Agora às vezes tem hora para passar. Às vezes você espera 2 horas, não está passando, de repente começa a passar. E eu me lembro que uma vez ou outra eu fiquei enjoado de esperar. Aí eu falava, Senhor, aquele texto lá, se você falar para esse monte, vai
Aí eu tenho que usar a autoridade que Deus me deu. Dizer, em nome de Jesus, eu quero que os peixes venham aqui. Não via peixe nenhum, né? Eu acho que umas 2 ou 3 vezes eu fiz isso. Depois eu ficava rindo da minha cara. Igual aquela história que meu pai conta, que a mulher chegou, leu a Bíblia, depois ela disse, ó, Monte, essa noite eu quero que você passe daqui e vá para lá. E fechou a janela. Quando ela abriu a janela de manhã, o Monte estava lá, disse, eu sabia. Então quando eu falava assim, ó, peixaiada, vem cá. Eles não vinham. E eu sabia. Se eles viessem, eu ia me assustar. Uma noite, eu estava com um companheiro ao lado, Gilson Brito, da ilha de Itaparica, estava comigo. Estava um desastre aquele negócio. Nós ficamos conversando, aproveitando para conversar, coisa do Senhor. Foi discipulado na beira da praia. De repente eu enjoei daquele negócio que nós tínhamos 2 horas, não passou, um negocinho desse tamanho. Naquele momento, o Espírito de Deus me falou com absoluta clareza: pode chamar. Chama que ele vem. E eu chamei. Mas deixa eu dizer para vocês, eu chamei os peixes sem a mínima dúvida que eles viriam. Eu tinha absoluta certeza de que aqueles peixes iam vir. E eu disse assim, agora eu vou começar a contar a história para vocês. Se você me chamar de mentiroso, eu compreendo você. Eu várias vezes já cheguei para Gilson e disse, Gilson, foi um sonho ou aconteceu? Ele disse, foi, aconteceu, Marcos, eu estava lá. Eu disse, Tainha, vem aqui agora. Eu terminei de falar. Passaram 6 tainhazinhas desse tamanho. Tinha 2 horas que não passava nada. Passou aquelas 6 tainhas assim. Eu disse, não chamei vocês. Eu estou chamando dos grandes. Eu quero vocês aqui agora. Imediatamente me apareceu um cardume maior do que qualquer cardume que eu já tinha visto na minha vida e que eu vi depois. Nunca vi um cardume de tainha daquele tamanho. Era um monstro de cardume e passaram a distância, como daqui ali no chimarrão ali, ó. Você não pode jogar a tarrafa nessa distância, porque ali está muito fundo. Quando a tarrafa cai, antes de cair, os peixes saem. Então, o que eu vou lembrar? Na hora que eu vi aquele monte de peixe, meu cérebro entrou em circuito. Eu peguei aquela tarrafa e a tarrafa caiu fechada no meio do cardume. O cardume fez assim, ó. Eu disse, não vão embora, encostem aqui, agora. Olha, o nome do cara é Gilson Brito, viu? Eu posso conseguir o endereço dele, o telefone dele para vocês. Não vão embora, encostem aqui agora. O cardume se juntou e veio aos meus pés na beira da praia. Aí eu digo, bom, agora eu não posso fazer besteira, né? Aí saí, a Rafa estava toda desarmada, o cardume andando assim, aí eles foram entrando, aí eu atirei assim e cobri o cardume todo. Só que já estava mais ou menos nessa fundura. Quando está nessa fundura aqui, é certeza que você pega, mas estava assim. Quando eu puxei aquela tarrafa, não veio uma tainha. Eu fiquei parado com aquela tarrafa dentro da água, olhando para o Gilson.
Tu viu?